hoje a locação residencial. Para que nós possamos dar início à análise desses temas, vai ser importante passar por todos os princípios do direito contratual. Então, o primeiro princípio, o princípio da autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, função social do contrato, boa-fé objetiva e subjetiva, obrigatoriedade dos efeitos dos contratos, o princípio do consensualismo e a relatividade dos efeitos dos contratos. Nós vamos passar aí por todas essas questões. E uma coisa que é importante de ser lembrada desde o início é que a forma de extinção forçada do contrato de locação se dá pela ação de despejo. Então, esse que é o modo utilizado pelo nosso Código de Processo Civil e previsto na Lei 8245 de 91. O que é um contrato? O termo contrato, ele diz respeito a um fato gerador de uma obrigação entre duas partes. Então, sempre que nós pensamos em direito, nós formamos relações jurídicas entre um sujeito A e um sujeito B. No caso, nós temos o locador, que é o proprietário do imóvel, e o locatário, que é a pessoa que vai utilizar desse imóvel. Aqui, nós vemos aqui que o direito ele está dentro da realidade social. Ele não pode ser entendido, o direito, só pelo direito, sem levar em conta a realidade social. E por isso que é importante que nós repensemos a função, principalmente desse contrato de locação, que é muito utilizado na sociedade. O comércio e geração de riquezas são atos bastante importantes na nossa sociedade e desde a antiguidade. Nós podemos dizer que o homem ele se constitui como ser humano a partir do momento em que ele interage. Então, inicialmente, quais seriam os contratos que nós fazíamos lá na pré-história? Os contratos de troca, né? E a partir daí, essas relações foram se aperfeiçoando. Então, os contratos são um suporte para dar relação de segurança jurídica às operações desenvolvidas pelos indivíduos. O contrato ele serve para regular esses interesses, não somente evitando conflitos, mas dando uma previsibilidade para os futuros conflitos. Muitas vezes a parte assina um contrato e depois tem aquela imagem de que, tudo bem, eu assinei o contrato, depois é só discutir as cláusulas, mas é importante, e aí nós vamos ver dentro dos princípios do direito dos contratos, que aquela norma que foi combinada entre as partes, ela vai valer. Então, esses conflitos nós podemos evitá-los, porque a parte já sabe quais são as regras do jogo, mas ao mesmo tempo, se o conflito for inevitável, as consequências já estarão aí previstas por parte das partes contratantes. De acordo com Orlando Gomes, nós pensamos aí no termo contrato de uma forma ampla e restrita. Então, o contrato ele vai ser um negócio jurídico bilateral, porque eu tenho duas partes que vão estipular aquelas obrigações. Então, para Orlando Gomes, emprega-se o vocábulo contrato em sentido amplo e restrito. No primeiro, designa todo negócio jurídico que se forma pelo concurso de vontades. No segundo, o acordo de vontades produtivo de efeitos obrigacionais na esfera patrimonial. Então, no sentido amplo, nós poderíamos dizer que o casamento é um contrato, porque as pessoas vão organizar aí a sua vida familiar. Mas, via de regra, o contrato, na sua forma restrita, diz respeito a transações, a negociações que tenham um valor pecuniário. Então, quais são esses princípios básicos? Já falamos um pouquinho lá no início, em que eu apresentei para vocês o mapa mental, e vamos passar por cada um desses princípios agora em nosso curso.
Então o nosso direito, ele garante aí que, a rigor, nós não poderíamos criar um contrato que seja imoral. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Querem um exemplo? Imagina um contrato imoral, vou alugar o filho. Tá? Imoral, contraria bons costumes. Tá? Então não é permitido. Princípio da função social dos contratos. É a prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais dos contratantes. Esse princípio concretiza o princípio maior, que é o da solidariedade social, que está lá no artigo 3º da Constituição. Lá na Constituição, nós temos a seguinte informação: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Significa dizer que não é permitido pela lei que duas partes, locador e locatário, criem um contrato, assinem um contrato com o intuito de prejudicar terceiros. Então, a gente tem sempre essa função social dos contratos. Embora nós vamos verificar que os contratos só vão gerar efeitos entre as partes, há aí uma vedação de que se crie uma negociação em prejuízo de terceiros. O princípio da boa-fé objetiva diz respeito à ética contratual. E na seguinte medida, nós vamos trazer para dentro do direito alguns valores morais que devem ser respeitados. Isso significa que as partes precisam ter uma conduta reta dentro daquela relação contratual. A boa-fé objetiva, ela não diz respeito ao sentimento, ao íntimo daquela parte, mas diz respeito ao passo a passo que aquela parte, por meio da qual aquela parte atuou, e que pode ser verificado. Por exemplo, será que aquela parte cumpriu o princípio da transparência? Será que aquela parte atuou dentro do que a cooperação contratual exige? Será que aquela parte agiu com honestidade? Então, todos esses deveres laterais da boa-fé devem ser cumpridos por meio da boa-fé objetiva. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Olha, a ética contratual é a obrigação de os contratantes cumprirem os deveres contratuais anexos ou laterais, né, como eu havia dito. Isto é, implícitos, derivados dos bons costumes ou do dever de lealdade, inerentes ao homem médio da sociedade. O rol de deveres previsto no instrumento contratual é exemplificativo, pois há outros deveres decorrentes da boa-fé objetiva. Sendo uma cláusula geral, a boa-fé objetiva, mesmo que não exista um dever explicitamente estipulado, por exemplo, de informação, esse dever de informação precisa ser inserido dentro do contrato. E é possível, inclusive, dependendo da gravidade do negócio, que o contrato tenha aí uma anulação ou uma alteração judicial por violação dessa cláusula da boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva ou psicológica, ela vai determinar uma presunção da boa intenção dos contratantes. Aqui vocês veem que se fala em intenção, é mais difícil de provar. Como a gente vai descobrir a intenção das partes, percebem? Então aqui, até prova em contrário, se imagina que há boa-fé da outra parte. E se houver uma má-fé e alguma cláusula, vai ser anulada apenas a cláusula. E as outras cláusulas se mantêm válidas. Por quê? Existe também um princípio que eu não coloquei aí, que é o da conservação do contrato. Então, a grande ideia é como o contrato ele é criado como um instrumento para dar uma segurança jurídica
acesso a um contrato ou a instrumentos como acórdãos, sentenças, etc., deve ter visto em um dado momento o princípio pacta sunt servanda. Isso em latim significa que os pactos devem ser observados. Nada mais é do que o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Para esse princípio, nós reconhecemos, o nosso sistema reconhece, que o contrato é lei entre as partes e deve ser fielmente cumprido. É uma força vinculante. Por que vinculante? Ele vai vincular as partes. A partir do momento em que a parte assina, ela dá o seu de acordo e ela se compromete a cumprir o contrato até o final. Então, o juiz não pode, via de regra, mudar a cláusula, mas sim anular cláusulas. Por que o juiz não pode mudar cláusulas? Isso é claro. Vejam, se é a parte que dá o seu consentimento, o juiz, ainda que ele seja o representante do Estado, ele é um terceiro na relação. Então, o que ele pode fazer e que a lei permite é a anulação da cláusula ou uma modulação de efeitos, mas ele não pode nunca sobrepor a vontade do Estado àquela vontade das cláusulas. Quais são as exceções da obrigatoriedade dos contratos? Caso fortuito ou força maior, teoria da imprevisão, cláusulas que violam os princípios da supremacia da ordem pública, função social e boa-fé objetiva. Então, acaso não ocorram essas exceções, que são excludentes aí, existe uma obrigatoriedade de cumprimento dos contratos. O próximo princípio é o princípio do consensualismo. A partir do princípio do consensualismo, nós percebemos que, para a formação do contrato, eu preciso da vontade das partes. Nós vamos estudar aí um pouco mais adiante que dentro do contrato de locação, eu preciso de 3 elementos. O consenso, o valor e o preço. O valor e a coisa. O valor é preço, né? Então, o consenso, o valor e a coisa que vai ser locada. Então, isso seria o básico do contrato de locação. Esse contrato vai se formar com o acordo das partes. A partir desse acordo, o contrato existe e é obrigatório. Cabe uma ação para exigir o cumprimento. Qual é a exceção? Os contratos reais. O contrato de locação não é um contrato real, por exemplo, um contrato de mútuo, que você precisa entregar a coisa. Então, para o nosso contrato de locação, ele é um contrato em que vigora aí o princípio do consensualismo. E pergunta, como eu disse agora há pouco em relação ao princípio do consensualismo, é cabível juridicamente um contrato de locação verbal? Sim, não e por quê? Se você puder, pausa aí, pensa e volta comigo. Bom, primeira questão, nós acabamos de falar sobre o princípio do consensualismo, não é mesmo? Então, se a parte deu o seu consentimento para a realização daquele contrato, o contrato existe, ele é válido. Então, pela teoria geral dos contratos, é cabível? Sim. Porque para a validade aí desse contrato, a possibilidade, eu preciso do consentimento, o preço determinado para aquela locação e o bem que vai ser locado. Agora, não coloquei essa pergunta, qual é o problema que poderia vir de um contrato verbal? Questão de prova, não é verdade? Então, seria muito difícil provar, será que aquela benfeitoria foi autorizada? Por qual prazo foi estipulada aquela locação? Enfim, onde deveria ser pago? Será que vai ser pago por boleto? Será que vai ser pago por depósito bancário? Então, todas essas questões ficariam no ar. Então, nós teríamos um problema de prova, mas o contrato verbal é válido. Relatividade
O João